Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso Pode Ser Inteiramente. Eu, Lilian, nutricionista, a Deia, médica, e hoje nós vamos trazer para vocês, mais uma vez, uma pitada, algumas pílulas de conhecimento. E vamos falar um pouquinho hoje sobre envelhecer, terceira idade e quem cuida de quem cuida. Né, Deia? Hoje estamos aqui e eu queria te fazer algumas perguntas, se eu puder Hum. começar com perguntas? Olá, Aline, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, gente? Como vocês estão? Saudade de vocês. Hoje é nosso primeiro episódio, na verdade, Hum, Lili, de 2026. E estou muito verdade. feliz de estar aqui com você, com vocês. E temos certeza que a gente tem muito para conversar, muito a agregar de conhecimento e principalmente de uma maneira simples, fácil, para que você possa entender. Exatamente. Deia, vamos falar um pouquinho hoje então sobre esse tema que é comum a todo mundo, porque Sim. todo mundo vai envelhecer, sendo jovem ou não, Uhum. sendo já terceira idade ou não, desde que a gente nasce, o que a gente sabe é que a gente começa a passar por um processo de envelhecimento. Então, o que seria o envelhecer, Deia? Você pode trazer um pouquinho pra gente sobre esse contexto? Claro, Lili. Bem, primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Andréa Keila Carvalho, sou médica especializada em saúde da família e comunidade, que é a saúde coletiva, pós-graduada em nutrologia, pós-graduada em nutrição estética e esportiva, mas, acima de tudo, a gente aprende com a vida, né? Sim. E observar os meus pacientes tem sido a maior faculdade que eu tenho tido, Lili. Acho que é a maior especialização que nós como médicos, nós como nutricionistas, né, Sim. aprendemos com você, nosso paciente, com você, cuidador, e observando as dificuldades. Por isso que a gente escolheu esse tema de hoje. É o dia a dia, é O a dia clínica, né, Deia? Uhum. Porque a teoria, ela nos traz vários dados, várias estatísticas pra gente, mas o dia a dia nos mostra o que realmente a pessoa está sentindo, o que realmente a pessoa está passando na sua casa e qual é a sua maior demanda. Então, o que eu tenho observado hoje, nós estamos envelhecendo. Eu, você, a nossa população brasileira está envelhecendo. Segundo o IBGE, de 2025, aproximadamente agosto, hoje nós somos 213 milhões de brasileiros. E desses Uhum. 213 milhões de brasileiros, nós temos aproximadamente, para 2025, agora que passou, 33 a 35 milhões de Uau! idosos, É uma igual ou maior a 60 anos de é idade. uma população gigantesca. Gigantesca, aproximadamente 16% da nossa população hoje, ela é considerada idosa. Então a nossa pirâmide, ela está invertendo. Antes nós éramos jovens, nós tínhamos uma base jovem. Hoje a nossa base, ela está invertendo e está ficando idosa. E agora? Como é que nós vamos passar por essa situação? Não é só a questão da previdência social, que é algo que estava muito em voga, né? Não é só a previdência social que é prejudicada. Como é que está o Sim. sistema de saúde? O sistema de saúde hoje, ele está preparado para compor todos esses idosos que estão aí, seja o SUS, que eu sou defensora do SUS, vocês sabem, ou seja o setor também particular. Será que ele está preparado? Olha, Deia, eu, pelo que eu experiencio e vejo, acredito que não. Não, nós não estamos, Line. E eu, como médica que trabalhei tanto no SUS, lá na unidade básica, acompanhando os idosos, e também trabalho em pronto-socorro, na parte da observação, emergência, também recebo esses idosos. É muito triste de ver como os nossos idosos estão envelhecendo. E não é questão de estrutura social não, tá. Uhum. Coisas que eu via nas comunidades que eu trabalhei, eu também estou vendo em plena Avenida Paulista de São Paulo, recebendo esses pacientes idosos. Então, eu como médica estou Claro, muito claro. preocupada mesmo. Ideia, você percebe que existe um preparo, falando dessa preocupação, porque a gente tem toda a questão da política pública, né, Sim, envolvida, então você traz tanto o particular quanto o público, né, o aberto. Você acredita que a gente está preparado, que as nossas pessoas, os no a equipe, tanto a equipe técnica, que é a equipe quando entra do hospital para dentro, digamos assim, uhum. quanto
quem cuida dessas pessoas em casa, que eu diria que é quem está ali, No dia a dia, na linha de frente, na como linha diria de no tempo do frente, Covid. exato. E possivelmente, não sei se estão bem instruídos ou não, porque, tem todo um fator emocional também envolvido. Sim. Porque quando o médico, ele cuida, pegando um exemplo do médico, ele vai cuidar ali dos pacientes, mas ele não tem uma ligação normalmente emocional com aquele paciente. Mas o cuidador ali, que vamos supor a família, porque o cuidador pode ser que não tenha num primeiro momento, e isso Sim. vai com o tempo se transformando num relacionamento, né, em alguma ligação mais emocional, afetiva. Mas e a família que sofre com toda aquela dor, digamos, da doença, da patologia, ou até do próprio envelhecimento, trazendo o envelhecimento sem doença ou patologia, mas coisas que a gente sabe que são inerentes ao processo de envelhecer. Como que você vê hoje, esse preparo, tanto da parte técnica, quanto da parte aí de quem cuida de quem Hum, cuida? hum. Lilia, aí são muitos pontos aí pra gente conversar. Levantei a bola É, aqui. vamos lá. A primeira questão da parte técnica, da parte da saúde, seja ela tanto no SUS quanto no particular. Você que usa o SUS, você que usa a unidade básica de saúde, existe todo um programa de idosos, tá? Que são as políticas públicas para idosos. E nessa política pública tem toda uma assistência, sim, mas desde que esse idoso esteja sendo acompanhado por um médico da família, da estratégia da família, esteja sendo acompanhado pelos agentes comunitários, até para ele ter acesso a toda essa política pública, que são Uhum. dadas fraldas, são dadas pomadas, são dadas medicações. E depois a gente pode até destrinchar melhor essas coisas, mas tem e é dado, desde que esse idoso esteja sendo acompanhado adequadamente pelo seu familiar. Por que eu estou ratificando isso? É porque muitos pacientes, muitos cuidadores, muitos familiares dizem: ah, eu tenho dificuldade de chegar lá, ah, eu não consigo. E eu sempre pergunto: quando foi a última vez que você trouxe seu idoso na unidade? Ah, doutora, foi, sei lá, 1 ano atrás. Eu disse: bom, realmente, 1 ano atrás não tem como a gente acompanhar. Sim. A gente perde todo o acompanhamento, porque para ser dado, é preciso esse idoso estar lá. E se ele não consegue ir, existe também a visita em casa, a visita domiciliar, em que o médico da família ele vai até a sua casa. E não é só de quem está lá na unidade, não. Pacientes idosos que não fazem uso do SUS diretamente, mas precisam do acompanhamento do médico da família, você pode ir lá assim acionar a unidade próxima da sua casa e o médico vai lá visitar o seu idoso, mesmo que você não use o SUS. Mas se Perfeito. você quiser que o médico da família vá lá visitar o seu idoso, você tem todo o direito, viu? Você pode ser cadastrado e pode e fazer, tem esse acesso. É Ótimo. dado. Digo porque eu ia tanto dentro da comunidade visitar os meus pacientes, é porque eu trabalhava na praia, né, no litoral de São Paulo, quanto eu ia nas orlas, né, naqueles Uhum. prédios visitar os idosos. Então, tem acesso, nós estamos lá, os colegas estão lá trabalhando, fazendo esse trabalho que é lindo, porque eu sou apaixonada, você sabe. Você é suspeita, Eu sou você suspeita. ama isso, né, Deia? Mas é importante para que as pessoas saibam que tem esse caminho, Tem. tem essa possibilidade igual você está trazendo Sim, aqui, porque é né. caro, Lili. Sim. É um cuidado. É isso que eu gostaria que a gente trouxesse hoje, essa preparação. Essa preparação. Porque os gastos, eles existirão. É iminente. Sim. Se eu me cuido, se eu me preparo a partir dos 40 anos, eu vou ter um tipo de velhice. E se eu não me preparei a partir dos 40 anos, eu vou ter um outro tipo de Isso. velhice, Isso é o que a né? gente chama de prevenção da doença ou da promoção da saúde. Sim. Porque nós não estávamos hoje, como a gente estava conversando anteriormente, tanto o SUS quanto o particular não estavam prevendo que hoje a nossa média de vida da população brasileira seria 76 anos. Sim. Antes nós morríamos mais cedo, agora não, 76 anos é a média. E 76 anos hoje, nós temos idosos que estão casando, que estão trabalhando, É. que têm uma vida ativa. Estão no auge. Estão no auge da sua vida e Isso.
Como é que é esse preparo para esses idosos e para os idosos que chegam a 76 anos com sequela de AVC, com sequela de infarto, acamados, sem a família saber como cuidar desse idoso, totalmente, né, sem nenhum tipo de orientação, sem nenhum preparo para isso, sem condições financeiras, muitas das vezes, que é a maior parte da população. E aí, como ficar com esse idoso em casa? E surgem as dúvidas das mais simples até as mais complexas. E eu confesso a você que eu me questionava antes, não é possível que a pessoa não sabe isso. Não é possível. Mas hoje, observando melhor, ficando mais de perto e realmente ouvindo os familiares, ouvindo os cuidadores, eles têm dúvidas e não são poucas. Sim. Não são poucas. O fato da gente estar tão dentro, acaba sendo parte do seu mundo, digamos assim, o Sim, seu dia a dia. Então, por isso, é uma coisa que já se torna habitual. E quando se torna habitual, parece que todo mundo sabe. todo mundo Porque para sabe. você já é algo do dia a dia, já é algo conhecido. Mas, igual você traz, muita gente não sabe, e essa realmente é uma dor que a gente percebe aí no dia a dia de quem cuida, de quem está Sim, ali do lado, quem tem aquela responsabilidade, porque muitas das vezes não tem a condição de pagar um cuidador. E aí a gente traz aqui tanto o cuidador que a pessoa tem condição de pagar, também é alguém que merece precisa de uma orientação, né? sim, E quem não é um cuidador oficialmente, não é uma profissão, no entanto, é aquele familiar, ou é aquele amigo, aquela pessoa que está dando aquele suporte para aquele idoso. Então, como você trouxe, não é o dia a dia da maioria das pessoas vivenciar o campo da informação dessas ações, mas é o seu. Então, você pode compartilhar um pouquinho, pegando essa sua grande experiência, essa vasta hum, experiência clínica, o seu dia a dia, essas dores que você percebe no seu consultório. Você pode trazer um hum, pouquinho aqui para a gente, hum. como que como que as pessoas podem, né, esses familiares, esses cuidadores, que cuidados eles podem ter, o que eles podem ali olhar com mais carinho, se atentar, mesmo que sejam dicas simples ou básicas inicialmente, mas que pode trazer uma grande transformação. Eu vou dividir esses idosos em 2 grupos, Tá bom. tá bom? Vou dividir em idosos que têm uma sua vida ativa ainda. Ótimo. É um idoso Isso. que anda, por mais que ele tenha dificuldade, mas ele está andando, ele vai ao banheiro sozinho, ele faz, eu vou usar palavras bem simples, tá? Ele faz o cocô dele sozinho, ele toma o banho dele sozinho. Vocês não têm ideia quanto isso faz diferença Sim. no dia a dia, né? Então, nós temos esse idoso que ele não tem Alzheimer, que ele está tomando os remedinhos dele, não? Esse idoso que a gente diz que é um idoso ativo, certo? Uhum. Então, quais são os cuidados que eu tenho que ter com esse meu idoso ativo, né? Que a gente Isso. diz: "Ah, ele tá vivendo e vai deixando", é o que eu observo. "Ah, não, ele tem a vidinha dele, doutora". "Não, ele mora sozinho, doutora". Eu sempre pergunto: "Mas como é dentro da casa dele que é a minha preocupação?". Aí ele sempre me pergunta: "Mas por que você está perguntando da casa?". Eu disse assim: "Eu não quero saber da estrutura da casa como em si, eu quero saber como é que é dentro. Lá tem tapetes?". Uhum. Tem tapetes dentro da casa? Por quê, doutora? Eu disse: "Porque tapete é assassino". Risco! Alerta vermelho, Eu né? brinco, tapete é assassino, gente. É. Idoso, se você tem um idoso, 60 anos pra cima, "Ai, mas minha mãe é ativa". A sua mãe, o seu pai tem 60 anos. Os ossos, a estrutura óssea não é a mesma de antes. Entendeu? As mulheres já passaram pela menopausa, teve toda uma alteração hormonal, metabólica. Os ossos estão mais frágeis. Então esse é o momento da gente se prevenir para que o pior não aconteça. Por que que eu brinco que os tapetes são assassinos de idosos? Porque eles escorregam, Lili. E Sim. quando eles sabe qual é uma das principais, que a gente recebe, das doenças que a gente recebe no hospital? É queda de idoso, Queda. Uhum. queda. Gente, uma queda de idoso, a principal fratura que a gente encontra é na cabeça do fêmur, vai no fêmur.
Uma vez que fraturou o fêmur, É complicadíssima, né? aí a questão aí depois, operável ou não operável? Se for operável, quanto tempo que ele vai ficar já acamado? Aí, ó, um idoso que era ativo, que andava, que ia ao banheiro, que fazia suas coisinhas por causa de um tapete no chão, ele caiu, ele teve que passar por uma cirurgia que é complicada. O pós-operatório dessa cirurgia é também muito complicado e vai ter que passar por um processo de fisioterapia. Se for um idoso que tem condições, ele vai conseguir se recuperar, mas não vai ser uma recuperação 100%. Sim. E se for aquele que não tem condições, ele vai ficar acamado. Então, um idoso que era ativo, que fazia as suas coisinhas por causa de um tapete, ele vai poder chegar a se tornar um idoso acamado. Ele passa para essa outra E divisão vai que para você outra, tá trazendo, outra né, divisão. Déia? Por causa. Uhum. Porque a gente não prestou atenção num tapete dentro de casa. Sim. Então, é uma das primeiras coisas que eu sempre pergunto. Tapete, tira todos os tapetes da sua casa. Arranca tudo. É por isso que eu falo. Faz uma varredura. Por favor, tire os tapetes da casa. Quem tem idoso, por favor. Primeiro ponto. Segundo ponto, banheiro. Banheiro é um outro setor que a gente tem que olhar. Aí eu disse, no seu banheiro, você já colocou aquelas barras que seguram? Que barra, doutor? Gente, quem tem idoso em casa, tem que colocar aquelas barrinhas na parede, Que sabe? você Assim, fixa, você né? pega, manda o vizinho, manda o amigo, ou manda um filho, vai lá e fixa nos Sim, dois lados. para servir de Aí, mas apoio. pra quê? Gente, é pra apoiar. Ai, Se o tapete é um assassino, um sabonete também é. um chão molhado. Porque o que acontece? Eu tomando banho, ele vai lá, ele toma o banho dele, escorrega e vai acontecer o quê? Cai. E depois que cai, olha o que vai desencadear depois por causa de uma queda. Então, tem idoso, barra no banheiro de vocês. É muito importante, Lili. São detalhes que fazem toda a diferença. Sim. E terceira coisa que eu também observo muito, além do tapetinho e além da barra, quando os pais de vocês começarem a ficar esquecidos. Ai, é. Passo Eis, por isso. esqueci. Aí eles falam meio assim, mas como assim, doutor? Gente, mas ele faz as coisas dele, ele sim. Tá, ele faz. Mas ele já confundiu o seu nome alguma vez? Ele está falando de coisas que aconteceu lá há 50 anos atrás. Olha que importante, gente. São dicas, né, para que a gente Você possa começa pegar. a observar o seu pai, Isso. porque é muito sutil, Lili. E você tá no dia a dia. É muito sutil. A demência senil, que é o que pode acontecer com a gente, né? Que pode estar acontecendo com o seu idoso, ela é muito sutil. Ela começa de uma maneira que a maioria dos cuidadores não percebem. Mas não é porque eles não estão observando seus idosos, não. É porque eles não conseguem ter esse gatilho, essa percepção, e muitas vezes também até a aceitação de que o seu idoso está evoluindo para uma demência senil. E de uma demência senil a gente vai evoluir para onde? Para Alzheimer. E quando chega no Alzheimer, ainda tem um Alzheimer leve, moderado e grave. E a maioria dos diagnósticos que nós estamos dando hoje já é de moderado a grave. O idoso já chegou lá que não precisava. Não foi diagnosticado Não foi antes, né? diagnosticado precocemente. Uhum. Aí a gente vai por quê? Porque nós não nos preparamos para isso. Nós, como cuidadores, não nos preparamos para entender que quem nós amamos está envelhecendo. Porque isso carrega um outro patamar também, ideia, que é esse patamar emocional, Sim. né? Na verdade, a gente vive numa sociedade hoje que, claro, tem um foco muito grande na juventude. Eu falo porque, como nutricionista, dentro de uma academia que eu estava frequentando há um tempo atrás, teve eu estava ainda estudando na época nutrição, e teve uma senhora que chegou para mim, eu estava ali no vestiário junto com ela, e ela falou assim para mim: puxa, Lili, eu sei que você está estudando nutrição, você podia se especializar em terceira idade, porque ninguém pensa na gente. Sim. E aquilo me doeu o coração quando eu ouvi ninguém pensa na gente.
saúde. Então, por isso esse tema hoje é tão bonito, tão belo e tão essencial, mesmo com dicas que às vezes as pessoas falam: "Ah, mas isso eu já sabia, isso eu já vi em algum lugar", mas pratica as dicas que tu tá trazendo. Então um envelhecer não é um tema que eu diria que socialmente é bem querido ou bem quisto, né. É Né? um tema que exige, dói um pouco, porque a gente vem realmente de uma sociedade que olha o oposto, né. Aham. Então, nada contra o processo de envelhecimento, mas é um processo que exige sim um olhar com carinho, um olhar gentil, um olhar amoroso, igual você está trazendo, Deia, para que a gente possa realmente cuidar de quem cuida e cuidar de nós mesmos, como um processo natural de vida. Eu até brinco, sabe, Lili, lá em casa, dizendo assim, eu quero ser uma velhinha que vai ficar dançando, pulando, jogando Alegre. jogando truco com as coleguinhas e um bingo, por favor. Isso. Porque a gente tem que se preparar que esse momento vai acontecer, Deus queira que aconteça, né, que a gente Sim. chegue aos 86, aos 90 anos, de uma maneira saudável. E pegando um pouquinho do que a gente estava falando agora, tem o outro grupo, Lili, que é um outro grupo que eu realmente me preocupo mais ainda com esse idoso, de você que é cuidador, prestar mais atenção ainda nesse grupo de idosos. Que grupo de idosos são esses? Os acamados. Por que que esses idosos, Uhum. esse grupo é importante? Porque a maior parte deles já é sequelado de AVC, ou seja, já tem dificuldade em se expressar, em demonstrar emoção, em demonstrar dor. Eles têm muita dificuldade de demonstrar dor. Como Enten você lê o que está acontecendo ali. Isso, e é isso que eu gosto, que eu desejo que Então, você preste atenção no que a gente vai conversar agora. Porque o que eu fico mais triste, Lília, de receber esses acamados num pronto-socorro, aconteceu esse fim de semana, tá? Uma senhorinha de 92 anos, ela veio acompanhada com a sua cuidadora, que era uma senhora de 71 anos, um idoso cuidando de outro idoso, que é a nossa realidade, por isso que eu quero sim. trazer esse exemplo, que é a nossa realidade, tá, Lili? E não é da classe A classe D é questão social. Idosos cuidando de idosos, tá bom? Olha a dificuldade que é. É. Aí quando eu peguei essa idosinha, ela chegou assim comigo, doutora, eu não sei o que que a minha mãe tem. Eu só sei que ela não tá mais olhando pra mim. Por isso que eu trouxe. Foi a queixa dela. Então, quando eu fui olhar aquela idosa, né, sarcopênica, quer dizer, que é bem magrinha, não tem mais musculatura, só a pelinha e o osso, olhando assim, né, pro geral, desidratada, desnutrida, Ah, eu disse, ai meu Deus, e hum, agora? hum, Como é que a gente faz, né? é. Aí fui avaliar, pedi para a enfermeira que estava ao meu lado me auxiliar. Quando eu virei a região glútea, que é a questão dos idosos acamados, são escaras. O que que é escara, Déia? Isso. Ferida. Ferida. Ferida onde? Ferida no bumbum, ferida aqui na região do cotovelo, ferida na região da coxa, na questão aqui, ó, das costinhas, do dorso. Porque o que acontece? Ele fica deitadinho, né? 24 horas ele tá deitadinho, gente. Então o que acontece? É ferida por pressão. Por Ele tá lá, pressão. fica ali, ó, Uhum. e ele não tem mais músculo para proteger a maioria. Sim. A parte do músculo já foi embora, tá sarcopênico. Tá muito fina essa Tá muito pele fina. já. Aí o que acontece devido a essa pressão, começa a lesionar e quando lesiona, forma feridas. E quando forma feridas, infecta. Isso, aí Lili, fica complexo. quando É. a gente virou, nossa, um cheiro. A região glútea da idosa estava toda preta, necrosada. O que que é necrosada? É tecido morto. Ou seja, aquilo não aconteceu em 2 dias. Sim. Já tá pelo menos há semanas, um odor fétido. Quando eu, né, eu fui fazer a palpação, drenando o pus, sabe? Aí eu olhei assim pra É. idosa, pra acompanhante, assim, como que eu vou criticar uma idosa de 72 anos cuidando de uma idosa? Assim, eu disse: "A senhora cuida dela sozinha?" "Cuido, doutora. Não tem ninguém que lhe ajude?" "Não, doutora. Eu faço o que eu posso."
Lili, É. como é que Eu fiquei muito sensibilizada e ela não é a primeira. Aí eu disse, olha, nós vamos internar, sua mãe tá com sepsis, né, que é uma infecção generalizada, a gente vai fazer os exames e realmente os exames constataram tudo, teve que ficar internada, está internada ainda, tomando antibiótico pela veia, né? Então, assim, aí eu perguntei dela, como é que é o seu dia a dia com a sua mãe? Me explique. E ela foi me contando, como é que você sabe o que que isso significa? E eu fui explicando para ela, né? Ela disse, ai, doutora, eu já ouvi falar, mas eu tenho dúvidas. E começou a tirar as duvidazinhas dela. Você que tem idoso em casa, Isso. preste bastante atenção. Se você tiver uma ajuda, por favor, vire o seu idoso. Eu sei que pesa, eu sei que traz dificuldade, eu sei disso, eu entendo a sua dificuldade, mas é necessário virar. Como ideia virar? Ele tá lá acamadinho, você sozinho, se você estiver sozinho, eles têm forcinha, eles querem ajudar, Deia. Lili, eles Eles querem querem, ajudar. O que eles podem fazer, eles fazem, porque eu observo isso. Eu disse, olha, como eu falei pra ela, eu disse, vó, me dá aqui seu bracinho, segura aqui no minha cintura. Ela foi lá e segurou. Eu digo, agora eu vou pegar e vou dobrar a senhora, tá, vó? Então você pega, olha, pede para ela segurar na sua cintura, pega aqui pela região glútea, pelo bumbum, conta até 1, 2, 3, aí no 13 você vira, deixa ela um pouquinho encostadinha em você, porque eu sei que pesa, deixa ela encostadinha uns 5 minutos, que já diminui a compressão Isso. lá na cama, já E alivia para ela. E essa questão que você traz de contar, de falar para o idoso 1, 2, 3, é exatamente para Ele comunicar, para ele ajuda. poder te apoiar no movimento. Aí você fala, daí aqueles que têm Alzheimer, gente, eles ajudam. É instintivo. Gente, pega a mãozinha deles, sabe? Isso é experiência. Pega, coloca a mãozinha deles. O que eles podem fazer, eles fazem. Tá bom? Primeiro passo. Então, a gente vai começar pelo menos. Não consegue de 2 em 2 horas, porque eu sei que é difícil. Então, o que você conseguir virar esse seu idoso para um lado, aí depois vira para o outro, faça. Se conseguir só 2 vezes durante o dia, mas pelo menos faça essas 2 vezes do que você não fazer nenhuma Nada. vez. Ideia. Entendeu? Sim, claro. E um banho de sol, aproveitando que a gente está falando aí, né? Você está trazendo essa questão do movimento para evitar esse acúmulo de compressão nas regiões que tem o contato direto ali com a cama, com o local. E o sol, Deia? Seria importante também esse idoso, se possível, na medida do possível, se tiver uma cadeira de rodas ou uma cama que dá para carregar um pouquinho para o sol, deixar ele tomar um pouquinho de sol. Eu vou falar sobre isso, mas eu quero dar só uma segunda dica sobre as escaras, Isso. porque escara mata idoso, então isso me Tá. preocupa muito. Vocês já ouviram falar do colchão casca de ovo? Pois é, gente. Eu já ouvi. Esse colchão, ele é bem baratinho, tem todas as plataformas, muito baratinho mesmo, dá para comprar. Esse colchãozinho casca de ovo, você compra, coloca ali na cama do seu idoso, porque ele já ajuda a diminuir a pressão nos lugares e melhora essas Ótimo, escaras. ótimo. Déia, tem só para colchãozinho? Não, ele tem também para travesseiro. Gente, tem de todos os valores, é só procurar. Pega a dica. Casca de ovo chama, Deia. Casca de ovo, colchão casca de ovo. Tem também para a região do calcânio. O calcânio é uma outra região, além da região do bumbum, que também infecta muito. Então, você pega até aqui o seu calcânio, a casca de ovo vai lá e abraça o calcânio do idoso. Então, diminui a A pressão. pressão, tá. Gente, a última vez que eu pesquisei, eu encontrei de R$8 na internet. Então, Tem tem alternativas. alternativa, gente. Só de você também colocar essa casca de ovo, esse colchão, esse na região do cotovelo, lá no calcânio, também já vai diminuir que esse teu idoso, ele sofra. Porque eles sofrem com dor e sofrem calados. Sim.
E uma outra situação, caso você que pode, existem também os colchões pneumáticos, Lili, que eles são elétricos. Eles são um pouquinho mais caros, tá bom? Uhum. Mas eles, para quem, né, tem essa possibilidade, eu também sugiro que você possa dar para o seu idoso isso, porque é qualidade de vida para eles. Sim. Eu disse, alguém pergunta assim, mas doutor, ele já tá aí. Eu disse, qual é o nosso papel como cuidador? Como é o nosso papel de cuidar de quem cuidou tanto da gente? É dar uma qualidade de vida no processo de morte dele. Sim. Sim. Então, um colchão pneumático, ele é elétrico, você liga assim na tomadinha, aí é uma casca de ovo, já que mais, só que é elétrica. Uhum. Nossa, e fica fazendo massagenzinha no idoso, é uma delícia. E já traz esse E conforto, porque traz esse conforto, que tá justamente massageando, então ele fica se mexendo ali e ajuda a diminuir nossa, é maravilhoso. Então, sabe? Então, é a mudança de decúbito, tá bom? sim. 2 é o colchão casca de ovo. E 3 é o colchão pneumático elétrico que tem. Então, são as 3 coisas que a gente pode fazer em casa para justamente evitar que essas escaras aconteçam e tenha que levar esse idoso com feridas infectadas já no hospital em estado grave. E esse Que é. colchão vai ser exatamente o local, né, de vida do idoso durante Sim, dias, meses, anos, depende de cada caso. sim. Então é importante, é um investimento, digamos assim, mesmo que esse mais barato da casca de ovo que você traz, ou o pneumático, que seria Aham, talvez mais prático para quem sim. cuida também, Aham. mas é um investimento que traz Necessário, vida, né? nossa, para o idoso muda tudo, muda tudo. E Sim. tem outra situação também, eu tô trazendo coisa bem do dia a dia. Rede, se seu idoso dorme em rede, dá para colocar o casca de ovo em rede? Dá, gente. Você pega, você molda, Que entendeu? Né? legal. E você coloca Uhum. na redezinha do seu idoso, para ele ficar lá deitadinho. Isso muda a estrutura, a dor dele, você dá qualidade. Vários deles falam para mim: "Nossa, como minhas dores melhoraram". Então, pega essa dica, você vai ver como vai ser importante, como vai mudar a história do seu idoso. Sim, são dicas essenciais, simples, eu diria, Deia, mas essenciais e totalmente embasada no que você vivencia no dia a Hum. dia. E você falou ainda agora da cadeira do sol, Isso, né? a cadeira de Vamos pegar. sol. Porque a gente sabe que o sol é importantíssimo, Sim. né, tem toda a Eles têm síntese. deficiência de vitamina D, todos Isso, eles. isso. E pela deficiência de vitamina D, deficiência de vitamina B12, as dores aumentam, Sim. né? Isso também é. E a maioria deles tem dor crônica, né? E aí? Como é que trata tudo isso? Se seu idoso é um idoso ativo, que anda, que ainda tá fazendo as suas coisinhas, você retirou os tapetes, colocou as barrinhas, ele tá protegido dentro de casa? Então, toda manhã, que nem neném, toda manhã, vamos ficar meia horinha para pegar esse solzinho da manhã. Ah, o solzinho da manhã tá muito quente. Ah, então a partir de 4 horas da tarde, vamos pegar esse solzinho, que é muito importante. É, Então, se é o seu idoso ativo, estimula ele a sair, porque até ele pegando esse solzinho, vai diminuir a questão da depressão, que também é um outro fator nos idosos. A isso. depressão que mais de 80% deles acabam Sim. evoluindo para um quadro depressivo, né, crônico, grave, né? Então, estimule. Ah, ideia, o meu idoso, ele é acamado. Vamos colocar o seu idoso numa cadeira de roda? Agora eu vou dar uma outra dica para cadeira de roda, Lili, que eu observo. A cadeira de Adoro roda, as dicas. a cadeira de roda, gente, eu tô falando da mais barata até as Uhum. mais caras, tá? Porque eu fico observando as cadeiras. Eu vou olhar a cadeira de roda dos meus idosos, tá? Eu sou aquela chatonilda que eu vou lá e fico mexendo na cadeira de roda. Que eu observo, aqui o colchãozinho em que eles sentam, ele é durinho. Então, a mesma coisa que é da cama, da rede, eu observo na cadeira de roda. Que aí Uhum. eles ficam lá sentados o dia todo, muitos deles ficam lá sentados o dia todo, né, olhando para o tempo, encostando Encostando. tanto a região dorsal quanto a região glútea e os bracinhos também, né? Tá. Então, pega a dica. Existe também almofadas para as cadeiras de roda. Da mesma maneira que tem a casca de ovo para a caminha, nós temos, são almofadas, tá? Que você pode colocar tanto ar quanto água
dentro dessas almofadinhas de plástico que Dá o movimento. que você acopla na sua Uhum. cadeira de roda, tá? Acopla na cadeira de roda do seu idoso e lá ele fica aqui, ó, fazendo a descompressão da onde está sentado, da onde está encostando e também evita as escaras. Eles ficam muito mais confortáveis. Também tem para colocar de apoio aqui neles, tá? Para diminuir a compressão aqui na região do braço, porque é onde eles ficam. Sim. E outra dica que também eu observo, sabe o que está acontecendo? O familiar vai lá, o cuidador deixa lá o idosinho, né? Só que muitos deles já são acamados, perderam a movimentação, então eles não têm mais esse equilíbrio. Muitos deles, sabe o que acontece? Desequilibra Caem. e cai. Ah, ideia. Uhum. E como é que eles chegam no hospital? Com a região frontal aqui, ó. Aquele tombo, aquele calo na região da cabeça. Meu Deus, e idoso, o que que a gente vai pensar? Meu Deus, foi um traumatismo craniano? Leve? Moderado, grave. O que aconteceu com esse idoso? Olha, por... se você tá entendendo que algo simples pode se transformar em algo grave Sim. se a gente não prestar atenção Sim, como sim. cuidador, então existe também cintos, Lili, cintos, porque não vem na cadeira de roda, tá bom? É a gente que vai adaptando essa cadeira de roda para que ela se torne um lugar mais seguro para o meu idoso. Seguro e confortável, E seguro né? e confortável. Então Uhum. tem cintos que você põe aqui, ó, na cinturinha dele, entendeu? Que por mais que ele Pra... queira virar, opa, ela trava, porque você ajusta na região posterior da cadeira. Ótimo, ótimo. Mas isso é bom, essa daqui é bom para idosos que ainda tem um pouquinho de força nos braços e um pouquinho de força nas pernas. E Uhum. aqueles idosos que não tem mais força para nada, não conseguem mais se equilibrar. Existe um outro tipo de cinto, viu, gente? É um cintinho que ele realmente lembra daqueles cintos de bebês que as mães colocam e carregam o bebê? Sim, Não tem? tem. Esses cintos agora foram adaptados para os idosos na cadeira de roda. Você Ótimo. pega, acopla aqui, aquela parte da frente, acopla aqui, na cintura e passa Pelo pelas meio das pernas, pelo pênis da pernas. perna e acopla lá embaixo da cadeira de Ótimo. roda. Então, esse idoso, ele consegue ficar ainda se mexendo, mas ele tá o quê? Seguro. Seguro. Evitando mais Mais complicações com um complicações quadro para que ele. já está Já delicado. está delicado. Então, qual é o meu objetivo hoje? É realmente essas dicas práticas para evitar consequências piores, porque é o meu dia a dia, chega lá, o que aconteceu? Ai, doutora, ele estava na cadeira de roda. Eu só virei para pegar o remédio dele quando eu vi ele estava caído no chão. É o dia a dia. E você vê que você, cuidador, chega lá desesperado, se sentindo culpado, sentindo que não fez o seu melhor. Sim. Mas muitas vezes é porque você não sabia que tem esse tipo de cinturões que pode proteger o seu idoso. Então tem, gente, procura na internet. Tem de todos os valores também, Lili, do mais barato ao mais caro. E ainda deve ter estilizado, para quem for mais vaidoso e quiser um colorido, alguma coisa assim, você Tem. estiliza o seu, se for o caso, porque também é uma forma das vezes a pessoa se sentir, mais bonita, mais confortável naquele ambiente Naquele cenário. que já prende, né, daí é um Sim. ambiente, é um cenário que é a verdade, o momento daquela pessoa, e que pode, pelo que você está trazendo, pode sim ser mais confortável, É, seguro. acho que hoje essa é a minha missão, de trazer para você que cuida, que o seu idoso, ele pode passar por esse processo de uma forma mais confortável, sim, que o processo do envelhecimento, o processo de todas as comorbidades que ele já tem, você pode sim dar leveza e dar qualidade para o Sim. seu idoso, para quem você ama, sabe? E uma outra coisa que eles chegam também preocupados lá é: doutor, a perna tá toda inchada, olha, parece um sapo inchado. Aí eu sempre pergunto: ficou na cadeira de roda o dia todo? Ai, doutora, ficou. Aí eu disse: ah, meu bem, né? Essa posição de ficar na cadeira de roda, a perninha fica, né, suspensa.
vai inchar mesmo. Precisa ajudar um pouquinho o retorno venoso, né, Déia? Precisa. Aí o que que eu sempre. Qual é a dica que eu dou? Porque tem cadeira de roda, Lili, que são as mais simples, elas não têm um cômodo para você elevar a perninha do seu idoso, tá? Não tem. Só as que são um pouquinho mais caras que você consegue suspender e colocar a perninha para cima. Aí, então o que que eu falo? Gente, pega uma caixa. Eu falo para eles, tem uma caixa em casa de sapo, aquelas caixas assim, de frutas, né, de madeira, ou até mesmo um puff. Pega, coloca debaixo, forra com. Se você tiver o colchão de casca de ovo, melhor ainda. Você pega, coloca lá e suspende um pouquinho a perna do seu idoso e deixa ele lá, tá bom? Para Isso, melhorar esse retorno venoso dele. isso. Porque ele vai referir dor, ele vai gritar e você não vai entender o que tá acontecendo. Odeia, e se suspender seria mais na mesma altura do corpo, da perna ali, né, do restante da coxa, digamos assim? Sim. Ou a sua indicação seria um pouquinho, tem alguma inclinação, um pouquinho para cima? Vamos pensar na parte assim, bem prática. Estou Tá, na cadeira de roda, normalmente a gente fica 90 graus, né? Que são as cadeiras de roda. Se você conseguir deixar pelo menos na linha do joelho, já tá ótimo. bom. Eu tô falando essa parte bem na prática, Prática. porque Uhum. são as cadeiras de roda, né? Então, assim, coloque pelo menos na linha do joelho, você já vai estar ajudando muito o seu idoso a não inchar e a não ficar com tanta dor, Sim. viu? E acho que nosso horário. Acho que uma outra coisa também que é o que eu observo que angustia muito os acompanhantes é quando aquele idoso, mesmo pegando já os dois grupos, mesmo aquele que é ativo, como aquele que é acamado, ele evolui para um Alzheimer. Foi diagnosticado de uma maneira mais tardia, tá? Você que usa o SUS e você que usa o particular, qualquer médico de família, geriatra, pode dar assim, um diagnóstico precoce de Alzheimer. Tem Ótimo. medicações que são dadas pelo SUS, o SUS dá todo o tratamento, é de alto custo, por isso que você tem que estar lá fazendo acompanhamento direitinho, tá? E para que essa medicação? Porque eu já escutei, doutora, mas para que eu vou dar? Vai adiantar alguma coisa? Já me perguntaram isso, tá? Eu disse, vai. Porque o que acontece, você vai conseguir estacionar essa demência, esse Alzheimer. Porque ele pode piorar a tal ponto de você não reconhecer mais o seu idoso. Porque ele fica agitado, ele fica agressivo, ele Agressivo. xinga, ele fala coisas absurdas para você e os familiares não conseguem lidar. Doutor, ele falou isso. Eu disse, ele vai falar, porque ele não está mais nele, não Não é é mais ele. consciente, Ele né, não Déia? está mais aqui, Uhum. né, o cérebro dele já foi, né. Então, se você começou a observar aqueles esquecimentos, leve ao colega médico, porque dá para a gente começar a tomar as medicações e estacionar, e fazer com que ele possa continuar lembrando quem é a Lili, que a Lili é filha, que a Lili é amada, e vocês ainda Sim, continuarem conectados nesse processo até chegar o momento dele, tá. sim. E eu acho que, baseado em todas essas Ah. essas dicas, eh, o a minha principal, acho que missão aqui é falar para você que é cuidador. Existem várias formas, sim, de você cuidar, existem maneiras que você pode dar qualidade no processo de velhice do seu idoso, entendeu? Cuide dele com amor, com carinho. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente tem muitas dúvidas, tá? Eu vejo idosos pedindo de mim para morrer. Eles falam, doutora, eu quero morrer. E aqueles que não conseguem falar, por exemplo, essa idosinha pegou no meu braço e ela apertava. Ela olhava para mim, Lili, sabe assim, Ai, meu coração pedindo, já tá aqui, assim, Déia. pedindo, pedindo, sabe assim, É, sim. sabe? Tanto que eu disse, vó, vai dar tudo certo. Calma, vai dar tudo certo, tá bom? A gente tá aqui com a senhora, tá? Então, é difícil. Eu sei que é difícil. Eu observo a dor do idoso, eu observo a dor dos acompanhantes, tá? Eu sei disso. Mas a gente pode melhorar Sim. através das dicas. A gente pode prevenir muita coisa que possa piorar. Eu quero dizer que eu tô agora com um e-book que eu fiz, Lili, que dá dicas, entendeu? Para Ótimo. para quem cuida, é para os cuidadores, é para você que cuida e para você familiar.
dicas práticas. Eu nem falei sobre as medicações. Nossa, Isso é riquíssimo. nossa, as medicações, como é que você tem que dar? Porque eles chegam comigo, eles jogam. Literalmente, eles pegam a sacola e fazem assim, olha, eu não sei o que fazer com isso. E, vrá, E é um joga monte de medicamento um monte de de uma vez. medicação. Meu Deus. Então, assim, eu vou lá, eu Sim. organizo com eles as medicações. É esse nível. Então, assim, no meu e-book tem dicas de como você vai cuidar. Muitas coisas que a gente falou aqui está lá, né? Tô lançando um curso, uma mentoria para os cuidadores, para quem cuida, dando assim as 10 principais dicas que como que você na prática vai cuidar do seu idoso no dia a dia. E onde as pessoas podem, conta pra gente um pouquinho daí, onde as pessoas Ah, podem te encontrar para ter acesso, para conversar sobre ah, esse e-book, sobre essas dicas, esse curso que você está lançando. uhum. Você pode entrar na página do meu Instagram, doutora Andréa Keila Carvalho, tá bom? Lá tem o acesso do WhatsApp, que você pode ter acesso a esse conteúdo. Também a gente está tendo a nossa rede social, que é do YouTube, que é de saúde preventiva, onde eu vou falar muito sobre os idosos também, essas dicas, e onde também a gente vai lançar eu não vou dizer que seja uma mentoria, um curso, mas essas dicas práticas de uma médica que vê no dia a dia a Sim. sua necessidade, o que você precisa saber realmente no seu dia a dia para cuidar do seu idoso, seja você familiar ou seja você um cuidador. Porque a gente vê muitas coisas soltas na internet. Sim. Então, como eu entendi que é preciso reunir todas essas informações soltas de uma maneira prática, de uma maneira com protocolos realmente técnicos e de uma maneira fácil para que você possa colocar no seu dia a dia. Então, me coloco à disposição. Você pode ir lá, acessar, que nós vamos ter o Ótimo. maior prazer em estar com você acessando esse conteúdo. Deia, foi um bate-papo muito legal. Nosso tempo, como sempre, Acaba. acaba. A gente podia ficar aqui horas conversando sobre Nossa, o ainda tem tema. muita coisa, gente, sobre alimentação que eu sei que vocês querem. Isso. Então, lá na mentoria tem, falando sobre como Isso. dar a dieta para o seu idoso. Enfim, tem Isso. muitas coisas lá, Tem gente. toda essa parte ainda, é nutrição, é a parte psicoemocional, né, Sim. que a gente entra. Então a gente ainda tem, acho que a gente tem bastante conteúdo para os próximos episódios. A Sim. gente pode continuar trazendo também esse tema do envelhecimento, esse tema de como cuidar de quem cuida, né? O envelhecer é algo inerente da vida, então Sim. isso envolve todo mundo, não Sim. só os 60 a mais, ou, né, como todo mundo desde que nasce. E também eu gostaria de trazer aqui a questão dos 60 a mais, que eu fiquei pensando, tá, eu não tenho 60 ainda, mas hoje a gente fala muito da questão dos 60, lembrando que é relativo, é que Sim. precisamos trazer aí o número, né, o que está dentro de estudos científicos, dentro do que a gente tem de pesquisas. Mas sabemos que 60 anos hoje, a pessoa está, principalmente quem busca um pouco mais de qualidade de vida, de estilo de vida, ela está muito bem, ela está muito mais jovem ainda. Sim, nossos 60 anos de hoje não é o mesmo 60 anos de 30 anos atrás, né, Lili? Isso. Não, de 10 anos atrás, não é o mesmo Tá 60 muito anos. rápido, né? A minha mãe hoje tá fazendo 60 anos, dona Célia, ó. Te amo, viu? Parabéns, dona Célia. Então, aí a primeira coisa que ela falou assim, mas eu não me sinto velha. Eu disse, mas a senhora não é. A senhora Isso. está entrando assim, numa fase incrível que dá para fazer muita coisa. Isso. Então, pegando os 60 mais ativos, vamos cuidar Vamos dos cuidar. nossos 60 mais ativos. E é para que eles não possam vir para esse segundo grupo Isso. que ficaram acamados e precisam de mais cuidados. Esse é o Então, segredo, né? esse é o segredo, a Esse é o gente segredo. conseguir se cuidar, se prevenir, beber água, tomar Isso. Hidratação é um outro ponto. tomar água, dormir. Eita, é muito mais coisas. Tem muito Comer mais direitinho para que nós possamos ter um envelhecimento com qualidade. Deia, muito obrigada.
pelo bate-papo de hoje, por essa Aham. troca de experiência riquíssima. Hum. Você abrangeu muita coisa, é um tema muito extenso. Eu tenho Sim. certeza que é um tema muito buscado por vocês que nos acompanham, que assistem os conteúdos. Deixem lá no Pode Ser Inteiramente, na rede social da Deia ou na minha rede social, o que vocês gostariam de outros temas, ou mesmo dentro desse tema, o que mais vocês teriam interesse que a gente trouxesse, discutisse num bate-papo leve, embasada em conhecimento, em estudos científicos e principalmente em vivência Sim. clínica, porque quando a gente vive na pele, aí a gente realmente sabe o que é, aonde o calo aperta, aonde o bicho pega. Então, muito obrigada, Deia. Imagina. Muito obrigada a vocês que estão acompanhando a gente e logo mais teremos mais um episódio do Pode Ser Inteiramente. Um abraço. Beijos. Tchau, tchau.